início a mais uma meditação, mais uma aula da Escola Dominical, Escola Bíblica Dominical. Está na lição 6 da revista, um chamado ao arrependimento. O texto, o título da lição, um chamado ao arrependimento, lição número 6 da revista. Nós vamos fazer primeiro uma oração para começar. Antes de começarmos a abordar o assunto, vamos fazer uma oração. Aí na sua casa, você aproveita nesse momento para lembrar daquelas pessoas que precisam, apresenta aí o seu pedido de oração diante de Deus, lembra daquele amigo que está necessitado, daquele irmão que pediu oração. Esse é o momento. Vamos fazer essa oração para começar a nossa escola e também essa oração intercessória. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, louvado e santificado seja o teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai eterno, Pai santo, nós nos colocamos diante de ti, Senhor. Pedimos, Senhor, perdoa as nossas falhas, Senhor, perdoa as nossas transgressões, Pai. Pai santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos também, Senhor, por toda a tua providência em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Pai eterno, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado, Pai eterno, até mesmo aqueles livramentos que nós nem percebemos, que nós nem chegamos a perceber, Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, o Senhor conhece a necessidade de cada um, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, Pai Santo, vai ao encontro de cada um neste momento, Senhor. Aquele que está no leito de hospital, aquele que está na sua casa, enfermo, Pai eterno, ou com dificuldades em outras áreas, Pai Santo, que não seja saúde, mas seja qual for a situação, nós sabemos que o Senhor é poderoso, Pai Santo, e tem prazer em nos abençoar, Pai. Eu peço a Ti que vá em socorro dessa pessoa nesse momento, Senhor. Pai Santo, aquele que está apresentando o seu pedido de oração por outra pessoa, Pai. Pai Santo, nós sabemos a importância de intercedermos uns pelos outros, Pai, uns pelos outros, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, contempla, Pai Santo, a necessidade de todos nós, Pai, de toda a Tua casa na face da terra, Pai, de toda a Tua igreja nesta terra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo, perdoa as nossas falhas e nos ajuda a nos apresentarmos diante de Ti, Pai Santo, Te adorando em espírito e verdade, Pai, Te servindo na beleza da Tua santidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo, joga por terra todo o mal, Pai, todo o levante contra o Teu povo, Pai, toda a investida de Satanás, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, nós te agradecemos, Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus. Amém. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com
está no texto áureo, está no versículo 17 do capítulo do Salmo de número 51, aliás, né? Está no versículo 17. Diz assim, Salmo 51, 17: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Esse é o texto áureo, tirado aqui do Salmo 51, no versículo 17. Temos como verdade aplicada, que a nossa revista traz: o caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Conhecimento do pecado passa pela consequentemente pela confissão e arrependimento. Reconhecimento do pecado, a sua confissão e o seu arrependimento. Temos como objetivos dessa lição, 3 objetivos: apresentar o contexto histórico do Salmo 51, revelar o caminho do arrependimento e mostrar os pedidos do salmista a Deus, no caso aqui de Davi, a Deus. Nós vamos fazer uma leitura no Salmo 51, que é o tema aqui da nossa lição, um chamado ao arrependimento. Salmo 51, eu vou pedir para você abrir a Bíblia, que aqui na revista ele dá um salto de alguns versículos, mas vamos ler aqui do versículo 1 até o 13. Abra suas Bíblias então e vamos fazer essa leitura do Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 4: contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Versículo 7: purifica-me com hisope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o teu espírito voluntário. Então ensinarei, versículo 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Amém. Essa foi a leitura do Salmo 51, que traz aqui a base para esse tema que nós vamos refletir. Esse salmo foi feito aqui pelo rei Davi, na época em que ele cometeu aquela falha, aquele pecado que é bem conhecido por todos nós cristãos. Nós conhecemos essa passagem, salvo algum novo convertido, né? Mas se você já é crente há algum tempo, você já ouviu pregadores e você mesmo já acredito que já tenha lido sobre isso, meditado sobre isso. Davi, um homem chamado segundo o coração de Deus, um homem que Deus testificou dele. Saul foi o rei que o povo escolheu, e a gente costuma dizer, a gente vê aqui na palavra, aliás, né? Davi foi um homem que Deus escolheu para o povo.
E Davi, quando a gente fala em homem de Deus pecando, o crente pecando, a pessoa convertida, caindo num deslize, caindo num pecado, numa transgressão, seja homem, mulher, rapaz, moça, né? A gente sempre lembra do profeta e rei Davi. Por outro lado também, quando se fala em adoração, em sinceridade e em quebrantamento diante de Deus, eu sempre me lembro da postura do rei Davi também. Então não foi um reino que foi marcado só pelo erro dele, ele não teve a história dele marcada só pelo erro. Não é esse erro que ele cometeu que vai definir quem é o rei Davi, assim como os erros que você, porventura, cometeu, não vão te definir. O que vai te definir é a sua postura, a sua sinceridade diante de Deus e como você vai lidar com esse problema, como você vai lidar com essas situações. E Davi mesmo, Deus não fez questão de esconder o erro dele, né? Como ser humano, a revista faz um comentário aqui que o mais crente ainda está sujeito a um deslize se não vigiar, a cair num pecado mais absurdo se não vigiar, né? Então a ordem é não pequeis, e João traz lá uma das suas epístolas: mas se porventura alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, trazendo aqui um contexto aqui histórico, breve contexto histórico sobre essa situação aqui de Davi, que nós vamos ter como exemplo de queda e de arrependimento e de restauração. Um breve contexto histórico aqui, como está num dos objetivos da lição, Davi, a Bíblia vai dizer ali no livro do profeta Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, eu marquei aqui, no capítulo 11, bem no começo, inclusive a revista enfatiza isso, né? Diz assim: aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, a revista enfatiza bem isso, era no tempo em que os reis saíam à guerra, no entanto Davi ficou em casa. Eu não sei qual foi o raciocínio do rei nesse momento, o que levou ele. Davi sempre foi um homem de guerra, sempre ia para a batalha junto com o povo, com o seu exército, e nesse dia, nesse momento, nessa época, Davi resolveu ficar em casa. Eu desconheço a peculiaridade ali da situação no interior dele, o que ele pensou que resolveu ficar em casa. Mas a questão é que ele estava ali passeando e viu a moça, se interessou por ela, mesmo sabendo que ela era casada. Ele buscou informação e mesmo sabendo que ela era casada, em vez dele tirar sua atenção, ele ainda insistiu, levou a moça até a casa dele, até o seu palácio. Ali ele cometeu o ato e pecou diante de Deus. Acontece que um erro, escuta bem o que eu estou falando, um erro, quando não é confessado, um pecado, quando não é reconhecido, a tendência é que ele traga outras consequências. Você vai cometer outros erros para ocultar o seu erro. Davi fez isso. Além do adultério, que foi o seu primeiro erro ali, ele depois comete um homicídio. Na verdade, ele não matou com as próprias mãos, mas ele levou a pessoa, entregou um dos soldados mais dedicados ali, levou ele a ser morto em batalha, colocando ele realmente numa armadilha. Davi armou uma armadilha para ele, um homem que estava ali lutando ao lado junto com o exército do rei, lutando ali ao lado dos seus companheiros, por Israel. E Davi, para ocultar o seu pecado, ele comete um segundo pecado, de armar essa armadilha. Mandou uma carta, inclusive levada por ele próprio, pela vítima,
né? Uma carta selada pelo rei, ele não poderia abrir, onde dizia lá o comandante que era para levar ele até mandar com que Urias, fazer com que Urias ficasse na frente da batalha e se aproximasse do castelo. Nesse momento, nessa situação, quando o exército se aproxima daquelas muralhas, é sabido que eles ficam ao alcance dos flecheiros, ao alcance das flechas, né? Então seria feita com certo cuidado essa aproximação. No entanto, Davi orienta para que os soldados recuassem e deixassem ele sozinho, né? Então aconteceu assim, e com isso Davi comete um erro. Davi, um homem chamado segundo o coração de Deus, comete um erro, e depois um segundo erro pior do que o primeiro. Num determinado momento, o profeta Natã, Deus envia ali o profeta Natã, que chega para Davi com uma parábola, chega para Davi com uma história sobre um homem rico que recebeu uma visita e tomou a ovelha de um homem pobre, a única ovelha que o homem pobre tinha, né? E Davi, o profeta Natã conta aquela história ali, o rei como que trazendo um problema para o rei julgar, e o rei, na hora de julgar aquele problema, ele fica indignado com aquele homem que é da história que o profeta Natã está contando para ele. O profeta aparentemente está trazendo um problema, uma causa para o rei julgar, para o rei dar a sentença, e o rei fica indignado com o que aquele homem fez e fala: é digno de morte quem fez isso, né? Você vai ver ali em 2 Reis, ali em 2 Samuel, ali no capítulo 11, você vai encontrar, 2 Samuel capítulo 11, você vai encontrar essa leitura, você faça com calma, depois seria bom. Então Davi fica indignado e dá a sentença de morte. Então fica evidente ali nessa situação que é muito fácil a gente julgar um problema, muitas vezes, quando é um problema dos outros, né? E nós nos indignarmos com o erro dos outros, nós nos indignarmos com o pecado alheio, né? E Deus não manda você vigiar o pecado de ninguém. A palavra de Deus, em todo o seu contexto, vai sempre te orientar a você se analisar, né? E Davi, quando o profeta Natã informa a Davi: esse homem é tu, né? Cai ali a ficha de Davi, né? E ele se quebranta diante de Deus e ele confessa, ele fala: realmente eu pequei. Agora veja, fácil a pessoa se arrepender, não do pecado em si, mas da consequência do seu erro. Uma pessoa quando comete um crime, é fácil ela se arrepender de ter feito aquilo porque está sendo presa, mas a gente vê, eu já vi situações em que a pessoa fala, né, eu não me arrependo do que eu fiz, do ato em si ele não se arrepende, né? Vai amargar a consequência da prisão, né, da punição que for, mas ele muitas vezes não se arrepende do ato em si. A gente está falando de um arrependimento aqui, não pela consequência do pecado, não porque você vai ser punido, sabe? Mas a maior punição é a tua separação de Deus, tua separação do Senhor, da sua comunhão com Deus. Esse é a questão que o homem de Deus, a mulher, o jovem, quando peca, estou falando para crente, porque a palavra aqui, o estudo é tema da escola dominical, então é para crente, né? É para quem é crente e veio a pecar e vem a cometer seus erros, né? E a maior punição que você pode receber
é a sua falta de, é perder a comunhão, é faltar aquela comunhão que você tinha com Deus, que você tinha com o Senhor. Importa que quem se aproxime de Deus, quem quer ter comunhão com Deus, procure santidade. Sejam santos porque eu sou santo, é o que o Senhor diz. E sem santidade ninguém verá Deus. São palavras conhecidas, nossas, conhecidas por nós, palavras de Deus conhecidas por nós. Sem santidade ninguém verá Deus. Então, quando você peca, quando você erra, e você... O principal que você tem que se preocupar é com a sua comunhão com Deus. Consequência do pecado, sim, pode ter, não confunda. Aqui eu vou dizer para você, não confunda a consequência de um ato, a consequência de um erro, sabe, de um pecado, com maldição. Não confunda. Eu vou falar sobre isso aqui, já. Não confunda a consequência com maldição. O importante, 1 Coríntios, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 12. Primeiro Coríntios 10, 12. Deixa eu ver se é isso aqui. É isso mesmo, 1 Coríntios 10, 12. Eu anotei isso aqui que eu achei muito interessante, muito importante. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Tá assim, olhe, não caia. Aquele que pensa estar em pé, aquele que entende estar em pé, dependendo da tradução, pode estar aquele que pensa estar em pé. Quer dizer, aquele que entende. Se você entende que você está bem, está em comunhão com Deus, está de pé diante de Deus, você tem que se guardar, se preocupar em não cair, não em julgar o pecado dos outros, mas em olhar para você e se preocupar em não cair. Se você julga estar em pé, ore para que não caia, busque essa firmeza, ore para que não caia. Agora, eu falei aqui para você não confundir, nós não devemos confundir a consequência de um pecado, com maldição. A revista traz uma leitura interessante em Hebreus 12, 24. Hebreus 12, versículo 24. Hebreus 12, 24 vai dizer assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e é o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. E aí, 1 João, é isso mesmo. Em Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então nós temos o sangue de Jesus, que a Bíblia fala que nos purifica de todo pecado. Primeira epístola do apóstolo João 1, 7. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É daí onde eu digo, não confunda maldição com a consequência de um erro. Tá? A maldição uma maldição para a tua vida seria aqui, vede, na sequência da leitura que nós fizemos agora, Hebreus capítulo 12, versículo 24, nós lemos. Vamos ler o 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. E está falando aqui, irmão, do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Este sacrifício é o que eu disse aqui para você aqui, que quebra, aniquila, invalida qualquer maldição, contra você. Se você pecou e vai ter consequência daquele pecado, irmãos, a gente costuma dizer que não existe pecado, pecadinho, pecadão. Existem pecados mais graves, sim,
Jesus falou diante de Pilatos assim: maior pecado do que tu tem aquele que me entregou a você, né? Então existem pecados mais graves, sim, né? A questão é que cada um vai ter a sua consequência, cada um vai ter o seu desenrolar, tá? De acordo com a situação. Não confunda isso com maldição. Maldição, toda a nossa maldição foi quebrada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, no derramar do seu sangue. No momento em que você se arrepende e busca Ele, a maldição está em você rejeitar o sacrifício que o Senhor fez, como nós vemos aqui, está em rejeitar esse sacrifício, quando você nega a Cristo. Aí estamos falando de pessoas não crentes, ou de você que é crente, mas passa a ter uma atitude não crente, quando você não acredita no sacrifício que Jesus fez na cruz por você, não acredita que aquilo é o suficiente, sabe? Nós sabemos que, nós falamos da lei da semeadura, né? O homem colhe aquilo que ele planta, é assim. Só que nós não podemos, com essa palavra, nós devemos tomar cuidado que com base nesta palavra de colher o que planta, nós começarmos a andar pensando que você anda por mérito. Tudo que você recebe é porque de bom, é porque você plantou, é porque você foi bom, sabe? Então nós começamos a andar por mérito, a querer andar por mérito e não por graça. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo não é uma permissão para nós pecarmos, não é uma permissão para nós pecarmos. O povo viveu uma época na chamada dispensação da lei. Hoje nós vivemos na dispensação da graça, na época que nós vivemos. A diferença é que sob a lei, quando falo, estou me referindo à lei de Moisés, mas você pode tomar como exemplo qualquer lei de qualquer país. Ela vai trazer para você o que é um crime e vai trazer a punição. Algumas observações determinada lei vai fazer sobre endurecer a pena ou aliviar a pena, de acordo com a situação específica. Mas a lei vai fazer isso, basicamente, vai te trazer o que é um crime e qual é a punição para aquele determinado crime. A lei não vai falar de perdão. A lei aponta o pecado e a punição. E nós sabemos que o livro de Hebreus traz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não há remissão de pecado. Em resumo, irmão, onde tiver pecado, há morte. O pecado não traz a maldição para você, o pecado traz a morte para você, tá? Quando você não se arrepende, o pecado traz a morte. Essa é morte sem Cristo, né? Então, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Mas Jesus já derramou o sangue por nós. Então, não confunda a consequência do pecado. O jovem com a sua namorada, a moça com o seu namorado, se precipitaram, tiveram relações fora do casamento, é pecado. Tiveram relações fora do casamento, Deus perdoa? Perdoa. Se surgir uma gravidez, você vai aprender a lidar com ela, vai ter que lidar com a situação. Está aí uma consequência, um exemplo que eu estou dando. É um exemplo que eu estou dando. Então, vai ter uma consequência, não é maldição, é uma consequência do que você fez, está sujeito a uma gravidez ou adquirir uma doença, dependendo do seu contexto, né? Dependendo da situação. Então, está sujeito a uma consequência, né? E às vezes a pessoa fica, eu estou falando isso porque a gente vê às vezes pessoa que fica com aquela coisa de que aquilo na cabeça, errou, pediu perdão, se arrependeu e ele mesmo não consegue esquecer daquele pecado, sabe? E fica tem algumas pessoas que dão até títulos para isso aí, meio esquisitos, mas cada um vai abordar o assunto aí conforme o entendimento que tiver. Mas a própria palavra de Deus diz que a Bíblia não é de particular interpretação, então nós temos que tomar cuidado com interpretações também, né? Não é cada um ver do seu jeito. A questão eu quero frisar aqui a consciência de quem pecou, a consciência de Davi ali. Ele faz esse salmo de número 51, ele se derrama aos pés do Senhor. Se você ver o Salmo 25, também, Davi fala sobre transgressão também pede perdão, né? Então você vai ver, assim como outros salmos,
que o salmista, ou Davi, ou outro salmista, ele vai falar vai pedir perdão, pedir a Deus mais sabedoria. Um dos pedidos, como nós vimos aqui, apresentar os pedidos que Davi fez. Davi, nesse salmo, ele pede a Deus o perdão dos seus pecados, ele pede a Deus sabedoria para não pecar de novo, ele pede para Deus que restaure a ele a alegria da salvação, aquela comunhão que eu falei com você, que a gente perde lá, no ato do pecado, você perde aquela comunhão com Deus. Então, Davi pede que Deus restaure isso na vida dele. Nós temos que ter essa preocupação, que isso é o pior, a perda da comunhão com Deus, a perda da comunhão com o Senhor, tá? E a consciência é uma questão, nós somos seres assim, que Deus nos deu consciência, né? Na verdade, lá no Jardim do Éden, quando o homem resolveu comer do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, ele passou a ter consciência do que é certo e do que é errado. E com isso, quanto mais, irmãos, escuta, preste atenção no que eu vou te dizer. Quanto mais sincero você for com Deus, mais você vai sofrer quando você detectar que você pecou, quando você entender que você pecou. Tem aquela pessoa que, fiz tal, mas acontece, sabe? E tem aquela pessoa que se aprofunda mais no sofrimento. Não é que ela é mais fraca, ela se aflige mais com aquele sentimento de ter pecado, porque ela tem mais cuidado, ela quer a comunhão com Deus. Você quer a comunhão com Deus, você valoriza a comunhão com Deus, sabe? Só que às vezes, irmão, a nossa consciência exagera e quer se sobrepor à justiça de Deus. Deus fala que nós devemos ser santo como Ele é santo, mas ninguém vai conseguir ser mais santo do que Deus. Uma coisa que me chamou atenção durante uma época, e eu não entendia, e aí eu precisei passar por algumas experiências. Eu tenho hoje 45 anos de idade, e na minha juventude eu lia, eu ficava assim com uma pulga atrás da orelha, e eu não entendia direito o que queria dizer aquilo ali. Aí eu precisei passar por algumas situações, aliás, ao longo da vida, e que você para e fala assim: agora eu entendo, agora eu sei o que é aquilo ali. Eu estou falando da ressurreição do Senhor, quando algumas mulheres vão ao sepulcro. Eu olhei no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesses quatro evangelistas que escreveram ali, que sentiram no coração a necessidade, a missão de relatar os acontecimentos que eles tinham visto, a vida deles com Jesus Cristo, né? O único que vai falar isso é Marcos. Interessante, eu vou fazer essa leitura aqui, não saindo do assunto. Eu vou fazer essa leitura aqui porque é bem pertinente ao assunto. Eu estou falando daquela consciência de quem pecou. Mateus vai fazer uma outra abordagem, cada um conta ali a história com as suas palavras. Isso valida muito a veracidade dos evangelhos, né? Quando não é, se fossem os quatro evangelhos contando as mesmas, cada pessoa contando a mesma história com as mesmas palavras, certinho, tintim por tintim, aí você pode ter certeza que foi combinado, entendeu? Agora, quando um esquece de um detalhe, conta outro detalhe, um enfatiza mais um detalhe do que o outro detalhe, você começa a ver que são pessoas realmente que viveram as mesmas coisas, observaram de formas diferentes, estão contando com as suas próprias palavras. Em Marcos capítulo 16, quando Maria e outras mulheres chegam ao sepulcro, um anjo fala com elas. Em Marcos 16, vou pegar bem aqui o versículo específico. Marcos 16, quando elas chegam ao sepulcro, no versículo 6, diz assim: ele, porém, disse-lhes, está falando sobre o anjo que elas viram no sepulcro. Versículo 16: ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde puseram. No versículo 7:
é o que eu estou querendo trazer para os irmãos. Versículo 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali vereis como ele vos disse. Em todos os outros evangelhos, estou lendo aqui o de Marcos 16, 7. Marcos 16, 7. Em todos os outros evangelhos que contam essa mesma história, vai dizer que o anjo falou para as mulheres: vão e avisem os seus discípulos que ele já ressuscitou, está indo adiante de vós para a Galiléia. Ele já ressuscitou como havia dito. Mas nesse aqui o evangelista Marcos enfatiza o anjo dizendo assim: mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Eu li isso aqui e eu não entendi. Pedro é um dos discípulos. Vai e diz aos seus discípulos, já está incluindo Pedro. Nós sabemos disso. Mas por que hoje disse vai diz aos seus discípulos, diz aos seus discípulos e diz também a Pedro? Enfatizou o nome de Pedro, em separado assim, enfatizou o nome de Pedro. Eu lia isso aqui quando eu era mais jovem, e eu não entendia por que o anjo estava enfatizando isso, sabe? Eu precisei passar por algumas situações na vida. Irmão, eu estou trazendo aqui um ensino da escola dominical, desse mês aqui, essa sexta lição aqui do mês de maio de 2020, dia 10. Só que eu estou trazendo essa lição para você, irmão, não na condição de uma pessoa que nunca erra. É um pecador falando com você. É um pecador falando com você. Então eu precisei passar ao longo da minha vida por situações, sabe, que até recentemente ainda me afetavam muito, sabe? Para eu entender, isso eu estou falando agora de coisa particular minha, pessoal minha, o trabalhar de Deus na minha vida e o meu amadurecimento durante a minha caminhada, assim como você tem o seu amadurecimento na sua caminhada. E Deus vai trabalhar na sua vida de acordo com as suas necessidades, para que você amadureça, para que você aprenda a lidar com você mesmo, com você mesma, sabe? E não a julgar os outros, mas olhar para você. Eu já fui jovem, eu sei o que é ser jovem, fervoroso, crente. Olha lá o que fulano fez, como é que pode isso, né? Depois a gente aprende, né, a dizer: ai de mim que sou pecador. Bem, então eu precisei passar alguns tempos e situações para olhar mesmo a minha vida e me apresentar diante de Deus dizendo assim, de coração mesmo: Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu servo, nem servo, sabe? De se apresentar diante de Deus. A Bíblia fala que nós devemos, lá na epístola do apóstolo Pedro mesmo, de quem nós estamos falando agora, ele diz que nós devemos olhar os nossos irmãos como superiores a nós mesmos. Nós não devemos ter essa coisa de que nós somos melhores do que ninguém, né? Mas vamos ter uns aos uns sempre como se o nosso irmão fosse melhor do que eu. Isso para eu não me soberbecer. Estava na epístola do apóstolo Pedro. Mas o que eu estou falando é a gente acabar indo além disso. Isso aconteceu com Pedro. Eu precisei passar por coisa parecida para entender, para ler e falar: agora eu entendi por que o anjo disse, fala para os discípulos e fala para Pedro também. Porque Pedro chegou numa situação, ele disse ao Senhor assim: eu vou contigo até a morte, né? Eu vou contigo até a morte. Jesus falou: você vai me negar hoje ainda, Pedro, antes de amanhecer, antes do galo cantar 3 vezes, tu vai me negar. Antes do galo cantar 3 vezes, tu vai me negar. Então, antes de amanhecer, resumindo, antes de amanhecer, você vai me negar, Pedro. Você vai falar que nem me conhece. Você vai comigo até a morte. Só que Pedro não era um crente, um cristão, um homem falso, né? Podia ser meio duro, meio ríspido, que é o que a impressão que a gente tem de Pedro, né? Mas ele era um homem sincero, E como eu estava falando com você, quanto mais sinceridade você tiver, mais duro você vai acabar sendo também consigo mesmo, porque você deve tomar cuidado com esse exagero da sua consciência. Não devemos querer ser mais santos do que Deus,
sabe? Então Pedro chegou depois de ter negado a Cristo, depois de ter negado que conhecia a Jesus ali, né? Ele desenvolveu, eu vejo aqui Pedro com aquela consciência assim: eu não sou mais digno de ser um dos 12 aqui, eu não sou mais digno de ser um dos 12, eu precisei passar por isso, irmãos. Estou falando aqui como um pecador, eu precisei passar por situações de chegar na igreja, ou até deixar de vir à igreja, simplesmente por não me achar digno de nem de estar aqui, nem de estar na casa de Deus, sabe? Isso é um problema, isso é um problema. Isso é um problema porque a gente está falando aqui na falta de fé, porque você já está esbarrando na falta de fé, quando você começa a pensar assim: vamos crer que o Senhor nos perdoou, não vamos duvidar do poder do sangue, do perdão que há no sangue de Jesus Cristo, entendeu? Mas a gente tem que passar por experiências, às vezes, para poder entender, nesse caso aqui, não só para entender as escrituras, mas para poder entender, às vezes, a situação de um irmão, de uma pessoa que está próxima a nós, sabe? Há muito tempo, quando eu era jovem, eu cheguei do culto uma vez, eu cheguei do culto com uma alegria, sabe? Eu vinha na rua pisando em nuvens, assim, sabe? Cheguei em casa e tinha umas pessoas lá conversando, visita, né? Conversando lá em casa. Nessa época só eu era crente na minha casa, e uma pessoa falou para mim mal de um pastor. O pastor tinha feito alguma coisa assim que era errado, né? E eu cheguei cheio da presença de Deus, alegre, enquanto eu estava conversando ali, eu estava regozijando, assim, sabe, a presença de Deus. E quando essa pessoa falou, não vou entrar em detalhes aqui, mas quando essa pessoa falou, apresentou a situação: o pastor fulano fez isso, eu proferi na hora uma palavra dura, de julgamento, sobre a vida do pastor. Eu tinha 19 anos de idade, 18 para 19 anos de idade. Eu estava cheio da presença de Deus ali. Quando o irmão falou isso, o pastor falou, eu peguei, abri a boca e julguei o pastor. Na hora, irmãos, eu senti a presença de Deus e me fez aquilo que eu estava sentindo, aquele regozijo, aquela chama que eu vinha da igreja, da reunião de oração, sabe? E eu estava ali regozijando ainda. Na hora que eu proferi aquela palavra, eu senti aquilo fazer assim de mim, assim, ó. Eu temi na hora, porque eu entendi o que aconteceu. Tá, irmão? Então não estou apontando o erro de ninguém, eu estou falando de mim. Estou falando de mim. Eu me entristeci, eu orei, pedi a Deus perdão, pedi misericórdia, sabe? O Senhor restaurou, mas eu entendi ali o Senhor falando comigo assim, ó, né? Não falando, sabe? Você está entendendo? Eu senti o Senhor me ensinando ali, né? Cuidado quando você abrir a tua boca para julgar, principalmente quando você for julgar uma autoridade eclesiástica, coisa que o mundo ensinou você a não respeitar, né? O mundo, pessoas que não são crentes, fala mal de pastor, fala mal de evangelista, fala mal de presbítero, fala mal do porteiro da igreja. E aí você, crente, aprendeu também que não precisa respeitar a autoridade que Deus instituiu dentro da igreja. Uma vez eu ouvi um padre falando sobre uma questão muito interessante. Ele falou assim, que uma repórter falou para ele assim: padre, a Bíblia não proíbe o sacerdote de casar. E o que o senhor acha sobre essa proibição de padre não poder casar, que padre não pode casar? Ele conta, foi numa entrevista que ele estava dando, ele contou numa entrevista que ele falou para essa repórter assim: você é católica? Ela disse não. Ele disse: então se você não é católica, por que você está preocupado? Se eu que sou padre, isso é respeito à minha vida, eu não estou preocupado com isso. Por que você é que está preocupado com se eu vou casar ou se eu não vou casar? Entendeu? Então pessoas de fora, irmão, dando opinião para a sua vida, e você vai pautando, começa a pautar a sua vida pela opinião das pessoas que estão lá fora, no mundo, que não tem temor de Deus, sabe? Que peca e não está nem aí, que acha que é normal. E aí a pessoa fica dando opinião e você é verdade, é mesmo. Não é verdade, é mentira do diabo para te enganar. Está entendendo? Então assim, essa parte eu não tinha planejado falar mesmo, sabe? Mas autoridades eclesiásticas, você tem
o pastor, você tem o evangelista, você tem, nos pastores você tem também pastor presidente, pastor regional, tem, sabe? Irmãos, isso é para ser respeitado, isso é para ser respeitado, sabe? O diácono, eu vi o diácono, não é agora, tá? Já faz anos isso, tá? Mas foi aqui, eu vi diácono chamando a atenção de um jovem, com todo respeito, na porta da igreja. Ele não chegou, ele não abordou com grosseria, e ele falou: jovem, em vez de você ficar zanzando aqui fora, né? Caminhando aqui fora e tal, vai lá para dentro, vai ouvir a palavra, está na hora da mensagem. Vai lá, vai ouvir a palavra para Deus te abençoar. E ele falou assim, colocou a mão no ombro do jovem. O jovem virou para ele e falou assim: não é assim não, irmão, não fala botar na mão não, tira a mão de mim. Irmão, você está entendendo? As autoridades eclesiásticas foram feitas para ser respeitadas, foram instituídas por Deus, não foi o homem que inventou. Não foi o homem que inventou. Tá? Então cuidado com você abrir a sua boca. Homens erram, mas deixa que cada um acerte com Deus. Você examina a Escritura e vê se o que você está aprendendo, se o que está sendo ensinado a você vai de acordo com a Bíblia. Amém? Então, eu enfatizei aqui essa questão da consciência, porque eu acabei lembrando que Pedro passou por isso, né? Pedro passou por isso. Ele errou e depois teve dificuldade em se perdoar, né? Há algum tempo eu trouxe uma mensagem aqui, teve uma mensagem que eu abordei sobre chegai-vos a Deus com confiança. Falou sobre isso também, né? Hoje a revista da Escola Dominical traz esse assunto, né? Então nós devemos nos chegar a Deus assim, com confiança de que, mesmo nós sendo pecadores, tem um jargão que nós costumamos usar: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, né? Isso não é a frase bíblica, isso não tem na Bíblia, você procurar, você não vai achar. É um jargão que nós usamos, que o homem cai, o homem peca, e para ele se levantar depende da misericórdia de Deus. Esse não é um versículo, esse ditado não é uma licença para você pecar. Ele mostra que o homem é sujeito a falhas como ser humano, é sujeito a falhas. E nós dependemos da misericórdia de Deus para nós nos levantarmos. E é isso que Davi está buscando, está evidenciando aqui no Salmo 51. Ele busca, através de humilhação, de contrição, a misericórdia de Deus. E ele demonstra bastante arrependimento, né? No versículo 3, eu tirei aqui, Salmo 51, no versículo 3, cadê? Ele diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Então Davi, ele reconhece os seus pecados, ele reconhece os seus pecados e busca em Deus restauração. Ele busca restauração. Versículo 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o teu espírito voluntário. Olha só, no versículo 8: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Ele está falando aqui do quê? Aquele distanciamento. Quando ele fala os ossos que tu quebraste, ele está comparando o que ele sentiu de Deus no momento da sua atitude, do seu pecado. Ele está comparando isso com a dor de ossos quebrados. Está entendendo? Não foi à toa que Jesus usava exemplos carnais, materiais, para nos explicar das coisas espirituais. O que Davi faz aqui foi isso. Ele comparou esse distanciamento que ele estava sentindo de Deus, essa tristeza, aquele vazio que ele estava sentindo, aquela distância. Porque um homem que pegava o seu instrumento, tocava e expulsava demônio, tocando o seu instrumento, sabe, de repente se vê distante de Deus, distanciado de Deus por causa dos seus pecados, e a sua consciência como ser humano inteligente, a sua consciência dizendo: realmente você pecou, você está errado, você errou, entendeu? Ele comparou essa dor que ele sentiu, desse distanciamento de Deus, a ossos sendo quebrados, sabe? Ossos, ele não falou ossos, ele falou ossos. Então, irmão, mostra aqui como Davi se contristou, acho que é essa a palavra, né?
como ele se entristeceu, como ele se compungiu no seu coração pelo seu pecado e buscou restauração. Buscou restauração. Lá, se eu não me engano, vai estar no Evangelho de João, lá no finalzinho do Evangelho de João, após a ressurreição, João 21, 15, fala sobre a restauração de Pedro. Irmão, Jesus se apresentou aos discípulos, eles estando num lugar fechado. A Bíblia fala que Jesus se apresentou, cumprimentou. Isso vai estar aqui no versículo 20, aqui no finalzinho do versículo 20, no capítulo 20, do versículo 19. Nós vamos ler aqui sobre Pedro no capítulo 21. Mas no capítulo 20, aqui no versículo 19, fala com Jesus entrando num lugar fechado, ali, e falando com os seus discípulos. E fala que Tomé, depois de avisar disso, ele não acreditou. E a Bíblia aqui, nesse mesmo texto aqui, vai falar, no capítulo 20, a partir do 19, do Evangelho de João, vai falar que numa outra reunião, 8 dias depois, no versículo 26, 8 dias depois, eles estavam reunidos, Jesus se apresentou novamente no meio deles e se dirigiu a Tomé. Lançou-lhe em rosto, na nossa linguagem popular, jogou na cara dele a incredulidade dele. Esse foi o pecado de Tomé. E você vê como é que ele se arrepende quando Jesus chama a atenção dele também. Esse foi o pecado de Tomé, a incredulidade. Ele falou, Jesus se apresentou aqui no versículo 19, quando ele aparece lá no lugar onde os irmãos estavam, inclusive com medo dos judeus ali, da reação dos judeus, né, do que aconteceria. Quando Jesus aparece e os discípulos contam para Tomé, Tomé fala, se eu não olhar a mão dele lá, o furo, se eu não vir lá onde enfiaram a lança nele, né, se eu não ver os furos dos cravos nos pés, eu não vou acreditar que é ele não. Tá? E aí Jesus aparece 8 dias depois, de novo, e fala com ele. Então, Jesus andou 40 dias, por cerca de 40 dias na terra ainda, antes de ser recebido no céu novamente. Nesses 40 dias na terra aqui, a Bíblia fala muito pouco. Ela não fala o primeiro dia, o segundo dia, tudo que Jesus fez. Então, é claro que Jesus fez muitos mais sinais, falou muitas outras coisas que não estão relatadas aqui. Para você não pensar que é heresia o que eu estou falando, o versículo 30 do capítulo 20 do Evangelho de João. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Aí no versículo 31 diz assim, porém, estes foram escritos para que creiais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o Filho de Deus, né? Que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, Jesus nesse momento aqui, ele chama a atenção de Tomé. Tomé clama por misericórdia na hora. Tomé respondeu, disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Ele ficou espantado, né? E você vê no capítulo 21, no versículo 15, depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe, Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer segunda vez, Jesus diz a segunda vez para Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me? Ou em algumas traduções, tu me amas? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus responde de novo pela segunda vez, apacenta as minhas ovelhas. No versículo 17, Jesus se volta para ele pela terceira vez, na mesma conversa diz, pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, aí Simão vai responder pela terceira vez para o Senhor, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas, pela terceira vez. Aí você vê,
Pedro tinha falado que ia com Jesus até a morte. Ele negou a Cristo no momento da crucificação, porque era assim que deveria acontecer. O Senhor deveria ser entregue, padecer por nós, para que se cumprisse as Escrituras. No versículo 18, para terminar, que nós estamos falando de restauração, para terminar, no versículo 18 do capítulo 21 do Evangelho de João: na verdade te digo, que eras mais moço, te arrumavas e andavas. Quando eras mais moço, te arrumavas e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te amarrará e te levará para onde tu não queiras. No versículo 19, o evangelista explica aqui, e disse isto, Jesus havia dito isto, significando com que morte havia ele, Pedro, de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Então, para fechar aqui, quero fazer só um comentário sobre essa parte aqui, só para fechar aqui esse estudo. Estamos falando sobre restauração agora. Pedro, depois de ter tido na sua consciência que ele não era digno de ser chamado um dos discípulos, um dos apóstolos, onde no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, um anjo diz para Maria e para as mulheres que estavam com ela: vai até os discípulos, avisa os discípulos que ele ressuscitou, mas avisa os discípulos e também a Pedro. Agora você imagina a Maria chegando para os discípulos e falando assim: pessoal, nós chegamos no sepulcro, está vazio, não tem ninguém lá, e tinha lá um anjo. Em outros evangelhos aqui, outros evangelhos, vai dizer que haviam 2 anjos, cada um contando com as suas palavras. Mas o anjo disse para avisar vocês que ele está indo para Galiléia. Agora, além disso, ela fala assim: Pedro, ele mandou avisar você também. Está entendendo? Os 12 ali, e ela chega para dar a notícia. Maria, com as mulheres que estavam lá, chega para dar a notícia. Havia um anjo lá no sepulcro, o sepulcro está vazio, e o anjo mandou avisar vocês, apóstolos, avisa aos meus discípulos, que ele vai adiante de vocês para Galiléia. E aí ela vira: e Pedro, o anjo falou que é para avisar você também. Ali começa a restauração de Pedro, nesse aviso. E o Senhor, mais na frente, nessa conversa agora com Pedro, ele mostra a Pedro que aquele erro de Pedro já foi superado, já foi perdoado. E ele agora dá uma missão para Pedro. Ele chama Pedro e diz: apacenta as minhas ovelhas. Você vê ali a primeira ordenação pastoral, a primeira ordenação, o primeiro pastor ordenado diretamente por Jesus Cristo, ele dizendo: você agora vai apacentar as minhas ovelhas. Pedro, depois de ter negado a Cristo, negado que conhecia ele, está entendendo? E aí Jesus dá um adendo ainda: Pedro, você quando era jovem, você andava, se arrumava, ia para onde queria, mas quando você for velho, alguém vai amarrar você, vai te levar para onde você não quer. E aí a Bíblia vai dizer aqui no versículo 19, que Jesus está falando sobre como Pedro haveria de morrer. Aquele Pedro que disse lá no começo assim: eu vou com o Senhor até a morte. E depois ele teve receio, medo, terror diante do que ele viu Jesus passando. Ele disse: eu não conheço ele, por medo. Jesus agora estava dizendo a ele: Pedro, você vai realmente comigo até a morte. Entendeu? Então Pedro, ele tinha aquele coração sincero, voluntário, e ele foi até a morte. E segundo a história conta, ele foi crucificado e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, para não ser comparado ao seu Senhor, ao nosso Senhor Jesus. E Jesus mostra para ele que: Pedro, você realmente vai comigo até a morte. A questão é que ali não era a tua hora ainda, era a minha hora. Era a hora do Senhor Jesus, não era a hora de Pedro. Entende? Então agora Pedro passa por essa restauração para entender que ali era a hora do Senhor padecer. Então você tem momentos na sua vida que você fala assim: eu vou fazer isso para Deus, eu vou fazer aquilo, e depois você vê que você não consegue fazer aquilo, que você não conseguiu ser aquilo que você idealizou ser na presença de Deus, aquilo que você idealizou ser para Deus, na obra de Deus, para o Senhor. Você se converteu e disse: eu vou ser assim, vou fazer assim, e de repente você se viu falando: poxa, eu não consigo ser aquilo que eu pensava. Tem a hora para tudo. Tem a hora. Se Deus colocou o seu chamado, tá? Quando Deus te chamou para um ministério, Ele não estava dizendo que você ia se tornar infalível, que você não ia pecar e que você não ia errar, tá?
Agora, o que ele nos ensina é você aprender com os seus erros. Você aprender com os seus erros para você se levantar e aí sim você estar pronto para ser aquele que você idealizou lá antes. Porque Pedro, quando disse, Senhor, eu vou contigo até a morte, ele não estava brincando, ele estava disposto aí mesmo. Ele estava disposto, ele só não estava pronto. Não era o tempo dele. Então, você, eu, nós temos o tempo de sermos preparados. Agora você tem que se deixar ser preparado pelo Senhor. E isso você faz se colocando na dependência dele. Se colocando na dependência do Senhor. E deixando Ele te orientar, Ele trabalhar na sua vida. Não esconda os seus erros do Senhor. Você não esconde. Não há nada feito em oculto que não haja de ser revelado. Tá? Então, maior vergonha não é você chegar para o seu irmão, você dobrar o joelho e falar para Deus. Maior vergonha não é isso, você falar, eu errei, me perdoa. Maior vergonha não é isso, não é reconhecer. Maior vergonha vai ser naquele dia. Muita gente que acha que vai e não vai. Muita vergonha vai ser naquele dia. E a Bíblia fala que vai ser vergonha eterna. Sabe? Passou a vida na igreja, passou a vida falando de Deus, passou a vida na igreja, depois vai para a vergonha eterna. Porque não teve sinceridade, porque não teve capacidade de reconhecer os seus erros, de se arrepender e se entregar a um conserto, ao trabalhar de Deus, sabe? E a restauração. Então vergonha vai ser naquele dia. Então não guarda para aquele dia, não espera para aquele dia, se conserta no caminho, se conserta com o teu irmão no caminho, enquanto você está no caminho com ele. A Bíblia fala assim, você se consertar com o teu inimigo no caminho, né? Então, irmão, não responder mal com mal, não devolver mal com mal, né? E tenha consciência de que se o seu coração te acusa, maior é Deus do que o seu coração. Tá? Creia no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário para nos restaurar. Davi conseguiu restauração. Quando Deus fala sobre Jesus Cristo, sobre o ministério de Cristo, ele diz assim que restabelecerei convosco o tabernáculo de Davi, aquela tenda simples que Davi fez para receber a arca de Deus. Não falou nem no templo luxuoso que Salomão fez, falou do tabernáculo de Davi, aquela oração sincera, aquela adoração sincera, né? Então, vale, irmãos, é a sua sinceridade com Deus, a sua sinceridade. Uma coisa é você errar e se consertar, outra coisa é você viver reincidindo no mesmo erro. Cuidado, vigia. Olha, sabe, volta, olha onde você caiu e pratica as primeiras obras, é o retorno ao nosso primeiro amor, é o que Jesus ordena. Então, reincidindo, se você já errou uma vez numa área, errou de novo, irmão, para. Uma coisa é sermos falhos, outra coisa é sermos negligentes e andarmos de qualquer maneira. Busca a santidade, se derrama aos pés do Senhor. É tempo, como diz aqui, o chamado ao arrependimento, porque é tempo de arrependimento, Jesus, quando começou o seu ministério, ele começou assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O comecinho do ministério de Jesus, quando ele começa a pregar, essa é a mensagem que ele começa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Depois muitas questões surgem, ele é questionado pelos fariseus por muitas questões disso e aquilo, e ele dá as respostas, ele faz os ensinamentos, mas a mensagem principal do Evangelho: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Amém? Deus abençoe você, a sua família. Aprendi muito também, irmão? E nós vamos fazer eu ia esquecendo. Irmão, não esqueça da sua oferta. Nesse momento agora, pega a sua oferta, separa aí do jeito que você está fazendo para trazer até a casa de Deus, tá? A obra de Deus aqui na terra é feita por homens de boa vontade, homens e mulheres, quando eu falo homens, estou incluindo todos, tá? É feito por pessoas, por servos e servas de boa vontade. Às vezes talvez você não esteja podendo ofertar agora, mas Deus conhece o seu coração. Faça o que vier à tua mão, de acordo com as suas forças, de acordo com a sua possibilidade e de acordo com a sua fé. E se está faltando fé, peça a Deus, porque Ele dá, tá? Não é pecado você dobrar o joelho e pedir fé, não, pelo contrário, é mandamento. Peça a fé a Deus, tá?
E não dê ouvidos para a opinião, como eu disse, a opinião de incrédulos, opinião de pessoas que estão no mundo, que estão a caminho daquela porta larga, por aquela porta larga, sabe que é o caminho, a porta do pecado, é o caminho do pecado. Não dê ouvidos para essas pessoas, irmão. Forme a sua opinião, a sua visão pelos conceitos bíblicos, pelo contexto bíblico, pelas determinações da palavra de Deus. Amém? E Deus vai te abençoar. Separe a sua oferta. Eu vou orar para terminar e já vou orar pelos ofertantes também, tá? Separe a sua oferta, o seu dízimo, e Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus nos abençoe a todos nós, Deus abençoe a tua família. E eu creio que logo essa régua que Jeová está passando na terra vai passar e nós, a igreja, vamos voltar a nos reunir. Eu digo essa régua porque Deus está tratando com a sua igreja. A gente escuta aí sobre teoria da conspiração e tal, não duvido não, irmão, que existe uma preparação para a vinda do anticristo. É bíblico, existe uma preparação, não vai vir de qualquer jeito não. O cenário mundial precisa ser preparado para os seres humanos apoiá-lo. Ele não vai governar com força, obrigatoriamente, pelo menos não no início. Ele vai ser apoiado pelo povo mundial, pelo povo do mundo, sabe? Então, esse cenário que nós estamos vivendo Bíblia, é bíblico. Jesus ensinou e ele disse: quando nós víssemos essas coisas começarem a acontecer, quando víssemos isso começarem a acontecer, essas doenças, guerras, todas essas coisas, devemos erguer a nossa cabeça, porque próximo está a nossa redenção. Próxima está a nossa redenção, e essa é a preocupação que a gente tem que ter, irmãos. Então, eu creio que logo isso aí vai passar, mas outras provas virão, outros apertos virão, e eu acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas eu acredito que ela vai passar, tem passado e vai passar por aflição, sim. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então nós não sabemos o que vem amanhã e o que você e eu vamos ter que suportar até vir o arrebatamento. Não dê ouvidos para profecias profetadas aí no Facebook, pelo WhatsApp, de pessoas que nem crentes são, mas sabe falar como crente, sabe como é que o crente conversa, sabe as palavras que o crente usa, e manda mensagem no celular, no WhatsApp, dizendo que profecia, que dia tal vai acontecer isso, que sonhou, que viu, e nem crente e ficam rindo de você. Não dê ouvido para isso, dá ouvido para a Bíblia, tá? Dá ouvido para a palavra de Deus. Amém? Não dê ouvido para essas conversas fiadas de Satanás, não, tá? Que só engana quem não está atento, tá bom, irmão? Então fique atento. Teve dúvida sobre alguma coisa que você ouviu? Procure o pastor, pergunte ao pastor, procure o presbítero, procure aquele irmão que você sabe que tem conhecimento. Irmão, ouvi uma coisa assim, tem fundamento bíblico? Pergunta, irmão, não é vergonha não. Se você lê e não conseguir entender, pergunta e vai avaliando com a Bíblia, vai aprendendo a ler e entender, vai buscando sabedoria, que é o que Davi, um dos pedidos que Davi faz aqui no Salmo 51, ele pede sabedoria para não errar de novo e para andar nos caminhos do Senhor. Vamos orar pelos ofertantes e para o término, e Deus te abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, Deus, Criador dos céus e da terra, Pai Santo, nós passamos aqui, Pai Santo, alguns momentos, Pai, meditando, Pai Santo, momentos agradáveis, Senhor, meditando na Tua palavra, Senhor. Deus Santo, nós te agradecemos, Pai eterno, pela Tua misericórdia, pelos Teus ensinamentos, Pai, como o Senhor nos corrige. Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor corrige e açoita a todos aqueles que o Senhor recebe por filho, Pai Santo. Então nós não devemos andar sem correção, Pai. Se nós andamos sem correção, porque não somos filhos. Se nós não nos sujeitamos à correção, é porque não estamos nos colocando no lugar de filhos, Pai. Mas como filhos, nós te pedimos, Pai, nos corrija, nos ensine, nos oriente a andarmos nos teus caminhos, para que nós não sejamos condenados com o mundo, Pai. Porque aqueles que não são corrigidos continuam no erro e são condenados com o mundo. Pai Santo, nós não temos nada do nosso próprio merecimento. Nós não temos nada pela nossa própria dignidade. Tudo é pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. Tudo é pela Tua misericórdia. Pai Santo, abençoa aquele que está ofertando agora, Pai. Aquele que está, Pai Santo, colaborando com a Tua obra, Pai, com um coração sincero, Pai. Pai Santo, o Senhor está contemplando aquele que está com o coração apertado,
porque queria ofertar, Pai eterno, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. E o Senhor vai abrir a porta, eu creio, Pai. A sua palavra diz que nós devemos buscar primeiro o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor conhece, Pai, as necessidades de cada um, Pai, de pagar aluguel, de pagar a prestação da casa, de colocar comida na mesa. O Senhor conhece a necessidade de cada um, Senhor. Nós não precisamos ensinar ao Senhor o que é a vida, Pai, ou quais são as necessidades que nós temos, Pai. E a tua palavra diz, isso é a tua palavra que diz, Pai, que nem um passarinho morre se não for a tua vontade, Pai. E o Senhor tem cuidado assim dos passarinhos, imagina de nós, Pai, o teu povo que clama dia e noite pela tua misericórdia. É assim que o Senhor nos ensinou, Jesus, e é assim que nós estamos procurando aprender, Pai, pela tua misericórdia, Senhor. Pai Santo, continua cuidando de cada um de nós, Pai eterno, nós dependemos do Senhor. Perdoa as nossas falhas, Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai, que nós andemos, Pai, não em acusações uns com os outros, Pai, mas que ao vermos o nosso irmão enfraquecido, Pai Santo, trilhando por caminho errado, que nós possamos ter uma palavra de sabedoria e principalmente uma palavra de misericórdia, Pai, que a tua palavra diz, Senhor, que o julgamento será sem misericórdia para quem não exerceu misericórdia, Senhor, e a mesma medida que nós usarmos para julgarmos, nós vamos ser julgados, Pai. Pai eterno, que a tua misericórdia seja sobre nós e a nossa misericórdia uns sobre os outros, Pai. Em nome de Jesus, Pai Santo, eu te agradeço, Pai. Te agradeço em nome de Jesus e eu louvo, Pai Santo, o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Glória seja dada ao teu nome. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe e até a próxima. Deus abençoe os irmãos.